Até agora, não pudemos saber se há ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Carta de descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha. E agora vamos entender quais foram as raízes históricas, sociais e geográficas da linhagem de poder, desde uma colônia até a República do Brasil, hoje uma democracia. O dia era 22 de abril de 1522. A visão era a ilha de Veracruz. As caravelas portuguesas se aproximavam do nosso território. Porém, se formos ter em conta toda a história do que se chamaria Brasil, os nativos têm muito mais a nos contar desse ciclo de transformação e exploração. Aliás, todos nós acreditávamos que viver em paz e harmonia numa sociedade baseada na agricultura, pesca e caça seria, digamos que, mil maravilhas. Mas vejamos que não era bem assim. Agora, os europeus desembarcavam no Brasil e reencontrariam as tribos que aqui viviam. Apesar de terem a mesma origem ancestral, ficaram separados durante milênios. Esse era um reencontro que parecia um milagre da vida e da persistência de sobreviver. É engraçado que antes dos portugueses desembarcarem nas praias da Bahia, os índios eles subiram nas caravelas. Isso é uma boa metáfora para mostrar que eles também tiveram uma descoberta, né? E eles ficaram espantados a ver bichos que eles nunca tinham visto, né? Por exemplo, uma galinha, correram das galinhas, provaram um bolo e cuspiram, acharam ruim. Um mês, 2 meses depois, eles já vendiam ovos para os portugueses. O cachorro foi uma tecnologia imensa para ajudar os índios, porque ele vigiava a aldeia, né? Ele informa, ele late se algum invasor está chegando, ele te ajuda a desintocar animais. Os índios que se aliam aos portugueses são índios que perceberam que uma aliança era vantajosa, porque tinha um monte de tribo nômade, violentíssima. Aqui no litoral do Espírito Santo tinha muita tribo violenta, que ocupavam as tribos mais violentas ocupavam as faixas litorâneas, né? Acho que a mais violenta que tinha aqui eram os botocudos, e que atacavam essas tribos que eram tribos fixas, né? Quando Portugal fincou sua bandeira, não foi apenas a terra que foi conquistada. Era uma colisão entre eras. De um lado, povos na aurora de suas culturas, do outro, um império armado com pólvora e estratégias de domínio. Se formos pensar, não existia conceitos de propriedade de terra aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem, mas existiam tribos indígenas nas quais cometiam a escravização e assassinato do seu próprio povo, e até mesmo cometia antropofagismo, que seria o ato de consumo da carne humana. Isso não nos deve induzir quaisquer tipos de julgamento em relação a esses povos primitivos, já que era um meio de andar e viver deles, abordando elementos das morais e também da civilização desse povo do Brasil colonial. Essas práticas nocivas aos brasileiros hoje em dia eram comuns aos indígenas, até a chegada da potente nação aparentemente salvadora daquele povo, que nunca tinha entrado em contato com nenhuma outra civilização fora das Américas. Todos nós sabemos que o povo português nunca foi um santo. Ao contrário, cometeram atrocidades, tanto com os indígenas quanto com os pesados que andavam sobre as águas, os navios negreiros. É um jogo de poder que, acredite, só está começando. Em 1822, o poder mudou, digamos que de sotaque, mas não de mãos. O Império Brasileiro sustentado por uma das piores tragédias da humanidade, a escravidão. Agora, com os portugueses consagrados pela independência, as terras continuavam sendo massacradas e aquele povo continuava perdendo a sua identidade. Tudo isso na mão do imperador, Dom Pedro I.
Realmente, a grande face oculta se empenha em condenar a nação portuguesa de um jeito singular. Mas pense comigo, anos e anos de atrocidade e o Brasil se deparou com uma primeira transição de poder legal, desta vez de forma mais republicana. Quando se trata de desvelar a verdade da nossa história, que vem sendo negligenciada ou soterrada por todo tipo de conveniência ideológica mal intencionada, quando se trata, portanto, em consequência disso, de redespertar pelo entendimento nosso da própria realidade, da própria trajetória como nação, a nossa sensibilidade patriótica, é um tanto curioso que a nossa narrativa comece por um dos nossos maiores erros, um dos nossos maiores tropeços na nossa caminhada como nação. A proclamação da República em 15 de novembro de 89, que era para ser um modelo de desenvolvimento diferenciado para a nação brasileira, não acontece, bicho. E não acontece justamente porque não tem uma análise, um olhar atento ao que é o ser brasileiro, o que é essa realidade nacional, o que é esse mosaico de culturas dentro do território como um todo. República virou sinônimo de democracia. Mas será que é assim mesmo? Faz sentido essa típica confusão moderna em que não se distingue regimes e formas de governo? Atualmente, a maioria dos países se define como república, mas é difícil dizer de fato qual é o regime político dessas nações. Para entendermos isso ainda melhor, devemos estudar o seu complexo conjunto de crenças, valores, sonhos e aspirações, seu imaginário fundante e os seus mitos. É preciso, enfim, compreender cada elemento que forma aquela nação. Há quem pense que um dia um país vai dormir e acorda democrático no dia seguinte. Quer dizer, falta a perspectiva de que é uma construção lenta, paciente, por tentativa e erro, sempre sujeita a retrocessos, às vezes sujeita até mesmo a rupturas, que você volta a uma situação ditatorial, aí você tem que começar a construir de novo. É o caso do Brasil. Os conspiradores que deram o golpe da República logo se instalaram no poder, iniciaram um processo de ruptura, com a criação arbitrária e artificial de uma nova nação. Os símbolos que ligavam os brasileiros ao seu passado, com sua história real, foram substituídos por símbolos forjados. A bandeira imperial deu lugar a uma nova bandeira em verde e amarelo, simulando a americana. Depois veio a bandeira republicana, contendo o lema positivista, ordem e progresso. Verdadeiros heróis nacionais foram apagados e censurados aos poucos das nossas memórias e do imaginário popular, simplesmente porque viveram no período monárquico. Então houve uma censura bastante expandida. Carlos Gomes, Nabuco, Machado de Assis e outros eram associados ao período monárquico. Portanto, eles não serviam para a utilidade de um país que deveria ser criado à luz do futuro. A partir de 1889, o poder ganhou novos nomes e estratégias. Presidentes, golpes, ditaduras e democracias frágeis moldaram a nação que sempre voltou atrás para com a sua própria identidade. As primeiras noites sobre o luar de uma nova era, marcada não somente pela abolição da escravatura em 1888, mas de uma república única, avançava cada vez mais. E com isso, vamos entender como o pai dos pobres, ou melhor dizendo, Getúlio Vargas, tem um papel significativo em toda essa história. Aliás, não sei se te contaram, mas o regime fascista adquirido por Getúlio Vargas foi o principal causador da consolidação das leis trabalhistas. Mas com isso, vamos entender um pouco de como o poder passou nas mãos desse grande homem.
por um lado, ele mexe, principalmente nas ideias da oligarquia, que são aquelas famílias governando. Tá, mas não são a família, agora é quem? Ele. Não é mais partido político, agora é o Getúlio. É o pai dos pobres. Numa forma de governo extremamente populista. É o período que o personalismo político se sobrepõe às instituições. E por não cumprir a sua promessa de entregar uma Constituição, os paulistas revoltaram, né? E Getúlio Vargas mandou sufocar os paulistas. Cansado das interferências da ditadura de Vargas, inconformados com a falta de uma Constituição Federal, os paulistas já arquitetavam a revolta armada. Em 23 de maio de 1932, durante um protesto contra o governo Vargas, 4 jovens paulistas foram mortos por tropas de Getúlio. A tragédia foi o estopim para que em 9 de julho daquele ano fosse formada a Junta Revolucionária MMDC. O nome do grupo era formado com os nomes dos jovens assassinados. Num país tomado pelas instabilidades políticas, os novos confrontos já não assustavam tanto. Após 3 meses de guerra civil, com mais de 200 mil homens envolvidos, as tropas de Getúlio venceram as paulistas. A rendição se deu em 2 de outubro. Em 3 de maio de 1933, foram realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte, que daria as bases para a nova Constituição do país. Em 1934, a nova Constituição foi aprovada e com ela, em eleição indireta, Getúlio Vargas foi finalmente eleito presidente da República. Então ele começa a estatizar uma série de coisas. A Constituição de 1934 nacionalizava o subsolo, nacionalizava bancos, nacionalizava seguradoras, fechava o Brasil para comércio externo, era extremamente protecionista. O modelo que Vargas adota já é o modelo mais em linha com um país socialista, fascista. Os fascistas, eles meio que pegaram um pouco de cada modelo, né? Eles pegaram o capitalismo, eles aceitaram o capitalismo, mas pegaram um Estado imenso, um capitalismo submetido aos interesses do Estado. O Vargas fez a mesma coisa no Brasil. Os modelos dele eram, evidentemente, Mussolini, Hitler. Inclusive, ele tinha certas similaridades mentais com Hitler, a apreciação por Nietzsche. Tanto ele quanto Hitler sabiam trechos inteiros do Nietzsche de cor. E ele achava um pouco que ele era o super-homem do Nietzsche, né? Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da Vila Militar, sob comando do general Renato Paquet, avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. O quarto poder, que é a mídia, tem grande culpa da deterioração institucional do Brasil. E o Brasil está caminhando para uma ruptura constitucional. O tema que a mídia propõe para o Brasil não é o tema de salvação da nossa institucionalidade. No Brasil contemporâneo, o poder não está mais em espadas ou tronos, mas sim em canetas e gabinetes, nas quais uma nova elite está definindo e traçando o caminho do Brasil. A política brasileira, com a sua grande teia de interesses, agora é gerida por uma nova elite, nas quais vão conduzir estratégias e alianças que vão destinar o país. A transição do poder de um modelo militar para um modelo democrático não necessariamente significou uma mudança no jogo de poder. Hoje as decisões são tomadas em gabinetes, longe das ruas, longe da população. O que vemos é um sistema em que as elites continuam a definir o que é melhor para o país, mas para isso nem sempre estão alinhando com os interesses do povo. Em um país com tantas desigualdades, as perguntas sobre quem realmente manda se tornam ainda mais urgentes. A grande questão é, quem são esses poucos e como podemos, como sociedade, assegurar que nossas vozes serão ouvidas? O poder real, hoje, está em quem pode comprar, influenciar e manipular decisões.
Enquanto as canetas continuam a ditar regras, a pergunta que ecoa pelo Brasil é clara: quem realmente manda nesse país? O poder é uma linha invisível que atravessa a história, moldando não apenas sociedades, mas também as esperanças de um povo. Ele está presente em cada decisão, em cada movimento político, determinando o destino de nações. No Brasil, o poder não se limita ao passado. Ele continua a desafiar o futuro, criando ciclos que definem um país a cada geração. A pergunta que surge diante de tudo isso é simples, mas profunda. Até quando continuaremos a viver sob a influência do poder que parece estar sempre além do alcance do povo?